Em 1970 é quando Milton Friedman publica, acho que na New Yorker, um texto dizendo que a responsabilidade socioambiental das empresas consiste em dar lucro e ter lucro. Por quê? O raciocínio é, se as empresas conseguem distribuir lucro para os acionistas, isso quer dizer que elas pagaram salários, isso quer dizer que elas cumpriram as leis e quer dizer que elas ofereceram alguma coisa útil para a sociedade, tanto é que a sociedade comprou. Essa é a responsabilidade das empresas. Querer que as empresas tenham qualquer outra responsabilidade, a expressão que ele usa é que é puro socialismo, coisa de comunista. Certo? O general Mourão que ia dizer, tá vendo, ele tem razão, esse pessoal que não saiu da Guerra Fria, né, que nos governa, a gente fica se perguntando como é que essas pessoas vão pensar o mundo pós-Covid se elas não conseguem pensar o mundo pós-Guerra Fria. Né? A equipe que está no Palácio do Planalto é uma equipe típica da época da Guerra Fria. E nós estamos em 2020. Enfim, mas... Então, a tua pergunta era os avanços e os limites. O principal limite é o seguinte: muitas vezes, eu acho que a Greta Thunberg tem toda a razão em insistir no contraste entre a urgência climática e o que se faz. Ela tem toda a razão, e é uma grande conquista que nós tenhamos jovens, não só ela, mas o pessoal do Engajamundo aqui no Brasil e em vários outros países, tal, falando isso, mas seria um equívoco nós imaginarmos que o mundo, os governos, as relações multilaterais, a sociedade civil e as empresas estejam parados diante das mudanças climáticas. Não é verdade isso. Está se fazendo muita coisa. E o nosso drama, porque se o nosso problema fosse o seguinte, tem uma coisa aí acontecendo que é super ameaçadora, que são as mudanças climáticas, e empresas, governos, sociedade civil e relações multilaterais não se deram conta disso, então vamos alertá-los. Se o nosso problema fosse esse, o nosso problema estava resolvido, era relativamente simples. Mas o nosso problema é o seguinte: as empresas estão mais do que sabendo, a sociedade civil, os governos e as relações multilaterais estão fazendo muita coisa. E, apesar disso, nos últimos 20 anos, as emissões de gases de efeito estufa subiram, em média, 2% ao ano, quando deveriam ter caído, e, a partir de agora, até 2050, se nós quisermos ficar no limite de 2 graus de elevação da temperatura global média, nós vamos ter que ter uma redução, em termos absolutos, de 3% ao ano, o que está muito longe do horizonte. Como é que nós vamos enfrentar isso? Na verdade, o mundo não sabe. Alguém poderia dizer, aliás, tem uma frase linda que foi usada como epígrafe de uma professora da Islândia, uma espécie de... é quase um poema, e que é assim: mundo, 2 pontos, o mundo dizendo, eu não posso parar tudo, eu não posso interromper as atividades para cessar a emissão de gases de efeito estufa. Aí embaixo, natureza, eu estou enviando uma pandemia para você treinar. É um pouco macabro, evidentemente, com todo o respeito às pessoas que estão tendo sofrimento direto com essa pandemia, os profissionais de saúde, etc., e as próprias famílias das vítimas, mas é emblemático. E isso poderia despertar em nós uma espécie de ilusão de que o mundo, com essa pandemia, vai aprender. Eu não tenho a impressão de que nós estejamos recebendo sinais de que o mundo vai aprender com essa pandemia e de que as coisas vão se modificar. Então, para resumir a pergunta que você fez, ao longo desses 50 anos, nós avançamos muito, mas o avanço que a gente fez está muito, muito aquém do mínimo necessário
para que a gente consiga compatibilizar o tamanho da nossa pressão sobre os ecossistemas e a própria conservação e manutenção dos serviços ecossistêmicos dos quais todos nós dependemos. Então, nós temos um amplo caminho, um longo e penoso caminho pela frente para caminhar em direção a essa compatibilização. Pois Daniel, só um momentinho, Oi. Daniel. Só gostaria de deixar registrado, nós temos nos empenhado muito para fazer bons debates nessa área de meio ambiente na FMU, e uma das nossas evidências é a presença do nosso reitor aqui na sala hoje. O professor Furriela está aqui online. Eu vou pedir para ele liberar o microfone, que ele só quer fazer um agradecimento especial a você, que é presidente da EcoEco, Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, e ao professor Ricardo Abramovay, professor da USP. Bom, eu queria agradecer, professor Ricardo, a todos os presentes. Inclusive, por coincidência, trabalhei com o seu filho, Pedro Abramovay, alguns anos atrás. Ele foi estagiário no meu escritório, quando eu advogava. Agora eu sou acadêmico. Mas, principalmente, agradecer. O tema é super relevante. Eu fiz questão aqui de participar, que o Lucas pediu aí para eu falar alguma coisa, mas é importante para toda a nossa comunidade a gente ter essa oportunidade e, inclusive, a participação da entidade, da ECO, também é importante para todos nós. Obrigado e podem continuar aí os debates. Era só realmente para agradecer. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado, Furriela. E já que é para falar de família, o Furriela é casado com Raquel Biderman, que é uma das pessoas mais importantes nas lutas socioambientais do Brasil e, de certa forma, internacionalmente, porque ela coordena o World Resource Institute, que é uma organização de pesquisa que tem dado uma contribuição extraordinária. Um grande abraço, amigo. Eu vou mandar um abraço para ela é esposa do meu irmão, é minha cunhada. Ah, bom, pensei que eu estava falando. Eu sou o Manuel, o Fernando e o Manuel, sou o Manuel. Tá bom, obrigado, viu? Professor Furriela, obrigado pela sua presença aí, pelo seu prestígio. Tá ótimo, eu que agradeço. Podem continuar. Obrigado. Ô, Ricardo, vamos continuando aqui a nossa conversa. Eu queria chamar a atenção para um ponto que, ao longo desses 50 anos, também veio à baila, né, um termo que não estava tão presente lá em 1970, que agora é antropoceno, né? Embora ainda não tenha sido formalizado pela Sociedade Internacional de Geologia, parece que há um consenso entre os geólogos de que nós estamos numa nova época geológica, chamada antropoceno, né? E o que isso significa, tanto para a espécie humana como para o planeta Terra, dizer que nós estamos nessa nova época, o antropoceno? A humanidade, a estimativa é que nós temos 200 mil anos, desde que nós descemos das árvores, ao longo desses 200 mil anos, nós sempre fomos uma força biológica de transformação muito importante, com maior ou menor impacto. Ao longo dos últimos 10 ou 12 mil anos do Holoceno, que foi a época geológica que permitiu o avanço da civilização em função da sua relativa estabilidade climática. Então, em média, ao longo do Holoceno, uma das condições básicas para que a prosperidade, a cultura e as instituições das sociedades contemporâneas pudessem ter se desenvolvido ao longo desse tempo, foi que as temperaturas, em média, não oscilaram mais do que 1 grau para cima, 1 grau para baixo ao longo desse tempo. Claro, em média, isso. Então, essa época geológica é uma das condições básicas para as conquistas culturais, materiais e de relações sociais que nós temos. A partir da segunda metade do século XX,
uma série de conquistas científicas e tecnológicas conhecidas pelo termo a grande aceleração, que é uma aceleração tanto na capacidade de transformação da natureza, como no leque de consumo que compõe a nossa vida. Isso é muito importante. Se você pensar na quantidade de objetos elétricos dentro de um domicílio, em 1935, 40, etc., era uma fração da quantidade de objetos elétricos que nós temos hoje. Eu não estou nem falando ainda da era digital. A partir de então, a partir da segunda metade do século XX, nós continuamos sendo uma força de transformação biológica do planeta, mas nós nos convertemos pela primeira vez numa força de transformação geológica do planeta. E essa é a razão pela qual existe um forte movimento que todos nós queremos crer que os geólogos vão endossar, para que a gente caracterize essa mudança de época geológica, a alteração no clima, que hoje existe uma convergência científica em torno da ideia de que, o clima no planeta está se modificando, e dois, que essa modificação é de origem antrópica. Essas duas coisas fazem com que a gente tenha uma nova época geológica. Essa nova época geológica, tem duas observações que eu gostaria de fazer a respeito dessa nova época geológica. A primeira delas, e aí a pandemia é importante nesse sentido, é que as sociedades contemporâneas só poderão se organizar para uma vida social construtiva no antropoceno se houver modificações muito importantes nos nossos modelos de consumo e de produção. Por que eu digo consumo e de produção? Porque, na maior parte das vezes que esse tema é abordado na imprensa, etc., as pessoas insistem muito na exigência de novos padrões de consumo. É verdade. Só que nós tem um perigo de cinismo nessa ideia. Qual é o cinismo? O cinismo é que as empresas se ponham numa postura de dizer: ok, eu vou mudar o meu jeito de produzir, mas eu só posso mudar o meu jeito de produzir a hora que o consumidor mudar o jeito dele consumir. Então, eu ofereço para o consumidor, no fundo, o que ele está pedindo. E, na verdade, a lógica... esse argumento é um argumento cínico. Por que ele é um argumento cínico? Porque o consumidor dispõe de um leque, ele se comporta a partir de um leque composto por aquilo que lhe é oferecido. Do que eu estou falando concretamente? Nós continuamos investindo, apesar de toda a consciência de que as mudanças, a crise climática é provocada fundamentalmente pelo nosso uso de combustíveis fósseis, nós continuamos investindo em petróleo, em gás. Os Estados Unidos se converteram nos últimos anos no primeiro produtor exportador mundial de petróleo, que é um negócio impressionante. A Petrobras, para não fazer um papo muito abstrato, a Petrobras, isso saiu no Valor Econômico da semana retrasada, investe em energias renováveis 1% de tudo que ela investe. Em média, no mundo, apesar... Outro dia, no aeroporto de Congonhas, você entrava por aquele finger e tinha um anúncio da Total. Assim, somos comprometidos com energias renováveis, energia do futuro, não sei o que e tal. Em média, as empresas petrolíferas investem em energias renováveis 1% de todos os seus investimentos.
As petrolíferas privadas vão um pouco além disso, mas não passa de 5%. As petrolíferas estatais, inclusive a Petrobras, em média, quer dizer, como as petrolíferas estatais garantem a maior parte da oferta, elas investem menos de 1%. A Petrobras, nessa declaração do valor, é em torno de 1%. Você pega outro setor importante, e muito importante para a vida contemporânea, que é o setor de alimentos ultraprocessados. A pandemia está deixando claro que as populações mais vulneráveis ao ataque do vírus são as populações portadoras de doenças pré-existentes. Quais são essas doenças pré-existentes? São as doenças cardiovasculares, são as doenças ligadas à obesidade, são as doenças ligadas a uma forma de alimentação que as sociedades modernas desenvolveram e que forma de alimentação essa que se tornou profundamente nefasta para a saúde humana. Hoje, nos Estados Unidos, existe 40% da população composta por obesos. Enfim, o pessoal não pode me ver. Eu peso 70 quilos e tenho pouco menos de 1,75 m. Para eu estar nesses 40%, eu precisaria ter 25 quilos a mais do que eu tenho. Se eu tivesse 10 quilos a mais, eu não seria obeso. Então, obesidade é uma coisa mórbida. 40% da população norte-americana é obeso, quase 40% da população britânica, a população mexicana é atingida muito por obesidade. E qual é a origem da obesidade? O pessoal come muito pão, muita massa, muita pizza. Não, nos países em que se come muito pão, muito vinho, muita pizza, etc., a obesidade é baixa. A obesidade é alta nos países em que se consome basicamente alimentos ultraprocessados. No Brasil, a obesidade ainda é baixa, graças a duas coisas muito importantes, como mostra o Dr. Carlos Augusto Monteiro. Graças ao feijão com arroz e graças ao quilo. Quando a gente vai comer fora, a gente come no quilo, a gente não come hambúrguer. Boa parte da população. A obesidade está aumentando. Então, esses temas, qual é o sentido da produção de automóveis hoje em dia? Em cidades absolutamente saturadas. Qual é o sentido de nós investirmos tão pouco em bens públicos e coletivos como nós temos investido? A saúde pública, está claro que mesmo nos países ricos do Ocidente, houve de maneira generalizada, inclusive nos países dotados de uma boa estrutura de welfare state, etc., houve um subinvestimento generalizado em saúde pública, cujo preço está sendo pago agora na pandemia. Então, enfim, o antropoceno vai exigir que nós façamos uma revisão nisso, e aí a Covid-19 talvez tenha uma utilidade grande. Ricardo, juntamente com essa discussão recente sobre antropoceno e a economia no antropoceno, a vida no antropoceno, a outra discussão bastante recente diz respeito a riscos existenciais para a humanidade. E a pandemia da Covid-19 parece ter tornado explícita algumas fragilidades, tanto do nosso sistema de proteção social, tanto do nosso sistema econômico, etc. Quais são exatamente esses riscos existenciais e os riscos pandêmicos se incluem aí também? E veja que nós falamos sempre a palavra riscos, né? De repente seja importante também uma diferenciação entre riscos e incerteza e por que é importante que essa diferenciação fique clara também. O pessoal que trabalha, tem hoje algumas instituições no mundo que estão trabalhando com riscos existenciais. Uma delas as duas mais importantes, que publicam mais e que têm levado mais longe, que tem, digamos assim, os pesquisadores de maior projeção internacional, estão em Oxford e em Cambridge, na Inglaterra, na Grã-Bretanha. A ideia básica, tem duas ideias centrais. A primeira é que falar em riscos existenciais não é anunciar o fim do mundo.
completamente diferente a conversa sobre riscos existenciais daquela corrente que na França se tornou muito forte, mas que não é tipicamente, não é exclusivamente francesa, mas na França, por razões, enfim, no meu caso aqui, ela se tornou uma escola, que é a escola dos colapsólogos. Se você entrar na Wikipedia com colapsologia, embora a palavra colapso não exista em francês, é uma palavra latina, mas que não existe em francês. Em francês, colapso seria effondrement, seria, enfim, uma espécie de desabamento. Essa corrente que estuda os riscos existenciais, eles não estudam os riscos existenciais para nos dizer estamos perdidos, estamos caminhando em direção ao fim. Ao contrário, o estudo dos riscos existenciais é exatamente uma forma de você, de certa maneira, prevenir a espécie humana de que é necessário uma atitude diferente em relação à economia, por um lado, e em relação à ciência e tecnologia, por outro. E aí vem a segunda coisa que eu queria dizer com relação a riscos existenciais. Quando você fala em risco existencial para a humanidade, a nossa primeira reação é pensar em asteroide, é pensar em vulcão, é pensar em fenômenos naturais. E, de fato, ao longo de 200 mil anos da existência humana, houve uma quantidade que a gente não sabe, não tem como saber, mas gigantesca de fenômenos naturais que agrediram a espécie humana e que poderiam ter provocado o seu fim, sem dúvida. Talvez os vulcões estejam entre os mais importantes desses eventos. Por quê? Não só pelo alcance imediato do vulcão, mas dependendo da magnitude do vulcão, ele pode produzir uma espécie de nuvem que impeça o próprio desenvolvimento da agricultura. Isso chegou a acontecer em algum momento. A extinção dos dinossauros, 65 milhões de anos atrás, essa nuvem se formou em função do asteroide que impactou a Terra. Mas a característica hoje dos riscos existenciais é que eles são fundamentalmente dependentes de ciência e tecnologia, e não da natureza. Quais são esses riscos existenciais? O primeiro deles, evidentemente, são as mudanças climáticas. O segundo risco existencial muito importante são as pandemias. Alguém poderia dizer, não, mas as pandemias não resultam de ciência e tecnologia. Elas podem resultar, sim, de ciência e tecnologia, eu já vou dizer como. Além disso, elas resultam do contato que as civilizações humanas têm com ambientes onde essas civilizações não existiam e, portanto, como resultado do próprio crescimento econômico, do crescimento populacional, alguma coisa isso tem a ver com ciência e tecnologia, mas eu vou ser mais específico daqui a pouco. E o terceiro risco existencial é o risco nuclear, claro, de uma explosão nuclear, e o quarto risco existencial, cujo estudo é absolutamente fascinante e muito recente, é o risco existencial representado pela inteligência artificial. Alguém poderia dizer, não, isso aí é ficção científica, imagina, é 2001, Odisseia no Espaço. Não. Quem estuda isso seriamente sabe que nós estamos na iminência de uma inteligência superior à inteligência coletiva humana e que, dependendo da maneira como esta inteligência for organizada e com que objetivos, nós poderemos ter uma situação, inclusive, esquisito isso, mas, enfim, os autores que trabalham com isso, o risco existencial é um risco que ameaça, não é o que a gente está vivendo agora, é uma ameaça à própria possibilidade de a humanidade continuar desenvolvendo a civilização, que ameaça a espécie humana. Por que a pandemia traz esse risco?
Ela traz esse risco por duas razões ligadas à ciência e tecnologia. Em primeiro lugar, pelo risco de vazamento nos laboratórios, pelo risco de que haja vazamentos, como já houve em vários laboratórios, assim como o Warwick Care com as abelhas, teve aquela situação das abelhas escaparem, e isso alterou toda a questão das abelhas na região sudeste, de certa forma, no Brasil, na Amazônia nem tanto. Isso acontece em laboratórios de alta segurança, etc. Então, você tem, já vazou peste bubônica, já vazou, tem na literatura. Mas o mais perigoso não é isso. O mais perigoso é o seguinte: como houve, nos últimos anos, um avanço muito grande nas tecnologias que permitem o manuseio do DNA, uma engenharia genética, e como essa possibilidade de engenharia genética foi barateada, existe a chance de que laboratórios de pequena escala possam produzir artificialmente componentes moleculares altamente ameaçadores. E a governança disso é de uma precariedade assim, impressionante. Essa é uma característica também dos riscos existenciais. A governança é muito baixa. Você tem alguma governança no que se refere à guerra nuclear, houve uma redução de armas atômicas, mas mesmo assim a situação é muito perigosa. Em segundo lugar, você tem alguma governança climática extremamente frágil. Agora, no que se refere a pandemias e no que se refere à inteligência artificial, a governança multilateral é quase nula. No que se refere à inteligência artificial, ela é nula. E é muito preocupante que essa governança esteja quase que exclusivamente nas mãos das 5 grandes, gigantescas corporações que dominam o setor e que hoje são, digamos assim, são árbitros, agem legislando em inúmeras circunstâncias. Uhum. Ô, Ricardo, falando um pouco mais sobre pandemia, que é um dos riscos existenciais, acho que recentemente foram publicados vários estudos que apontam a conexão do surgimento de doenças infecciosas com o desmatamento e com a perda de biodiversidade, né? E isso é ainda mais preocupante no Brasil, porque a gente percebe que os dados estão mostrando que, por exemplo, no primeiro trimestre, o desmatamento na Amazônia aumentou, né? Então, veja, eu queria que você falasse um pouco quais são as conexões, né, existentes entre o surgimento de doenças infecciosas e a perda de biodiversidade, tá? E por que isso é especialmente preocupante no Brasil, já que hoje nós temos uma narrativa oficial, chancelada pelo governo, de que o nosso desenvolvimento é dependente da retirada de cobertura florestal, né? Então, veja, você no seu livro Amazônia por uma Economia do Conhecimento, você listou 4 argumentos que desmontam a tese segundo a qual, para se ter desenvolvimento, é preciso retirar a cobertura florestal. Ou seja, você incluiria esse outro 5º argumento? Olha, nós precisamos da floresta porque nós precisamos dela para proteger a saúde das populações humanas. É Certamente. Isso. Certamente. Na verdade, é assim, tem uma polêmica científica. Polêmica científica é quase uma redundância. Onde tem ciência, tem polêmica. Uma das coisas mais fascinantes do momento que a gente está vivendo agora, apesar de toda a dor, toda a tristeza que ele traz, é que, mais do que nunca, vai ficando claro para o cidadão que ciência não é verdade, ciência não é certeza, ciência é dúvida, ciência é crítica. Mas, claro, dúvida e crítica apoiadas naquilo que se faz de mais avançado
apoiada no conhecimento acumulado. Não é quando uma prima liga e diz: nossa, mas está tão frio, como é que você pode falar em aquecimento global? Não é isso, né? Não é dessa crítica que eu estou falando. Falando da crítica que se exprime em publicações, etc. Infelizmente, infelizmente, muitas vezes, a gente que trabalha com mudanças climáticas, isso é uma desvantagem, de certa maneira, porque você nunca vai poder dizer que tal evento extremo, as enchentes que aconteceram em São Paulo, em Minas Gerais, aquela água jorrando pela Avenida dos Andradas, aquela imagem. Quem vai poder dizer, eu tenho certeza que isso deriva das mudanças climáticas? Um bom cientista não vai dizer isso. O bom cientista vai dizer, eu tenho todas as indicações de que a tese segundo a qual as mudanças climáticas provocam eventos climáticos extremos está sendo corroborada por esse evento. Tá certo? Essa é a postura científica. Mas na hora que você diz isso, você já está vendo? Não tem certeza, o cara tem dúvida, etc. Bom, Daniel, me lembra de novo a pergunta? Eu fiz uma... Não, falando um pouco da relação da conexão entre desmatamento e aparecimento de doenças infecciosas. Então, os cientistas não têm certeza a respeito disso. Porque as pesquisas... o que a gente sabe, de fato, que é corroborado por informação fidedigna, etc., é o seguinte. Ao longo dos tais 200 mil anos de história, as doenças infecciosas originárias de animais foram as principais causas de morte na espécie humana. Quando a sociedade começa a fazer saneamento básico, quando o Pasteur descobre o que são os vírus, as pessoas começam a lavar as mãos, os médicos começam a lavar as mãos antes e depois das cirurgias, etc. Aí você tem uma mudança importante no padrão de mortalidade em direção, e que culmina nos tempos atuais, no fato de que as doenças cardiovasculares, o câncer, etc., são as principais causas de mortalidade. Ora, o que está acontecendo nos últimos 30, 40 anos é uma reemergência de doenças infecciosas emergentes. O que está havendo são as doenças infecciosas emergentes. Estão se tornando cada vez mais importantes. É o HIV a SARS, MERS, e tem outras doenças. E essas doenças, ao que tudo indica, vêm do contato entre sociedades humanas e ambientes naturais, até então não frequentados por sociedades humanas, que foram objeto de uma gestão disruptiva, o que permite não é fácil um vírus atingir e se reproduzir. Essa transição do vírus dos animais para os homens não é uma coisa trivial que acontece de uma hora para outra, 3x4, isso não é uma coisa tão comum. Por isso que a situação atual é ainda mais preocupante, porque isso está acontecendo com frequência, ao que tudo indica, cada vez maior. Aí surgem algumas perguntas. Por exemplo, por que nunca houve uma pandemia cuja origem fosse um vírus que saiu da Amazônia? Essa é uma pergunta que Carlos Nobre colocou numa emissão da qual ele participou no UOL. Eu acho uma ótima pergunta, acho que é um baita tema de investigação, eu não sei responder, mas é claro que o risco existe de que isso ocorra. Preservar as florestas, ao que tudo indica, nós temos, de fato, um argumento adicional, que é a proteção da saúde pública. Ou seja, a ideia de que você pode impunemente devastar ambientes florestais
sem que isso traga prejuízos muito fortes para a saúde humana, essa ideia está sendo fortemente contestada na comunidade científica. Mas, precisamente, quais são os vínculos entre o desmatamento e os vetores das pandemias, isso é objeto de muita polêmica entre os especialistas, polêmicas que são absolutamente fascinantes, mas não é um tema estabelecido e resolvido. Sim. Bom, agora partindo um pouco para o lado da ciência econômica, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha para a economia, porque a minha formação original é de economia, né? Eu venho assistindo muitas de suas falas, né? Em algumas delas você diz sempre que é um momento ou nós precisamos reaproximar a ciência econômica, economics, da ética, né? E também refletir sobre uma nova vida econômica, economy, né? Você considera que esse momento da pandemia, né, da Covid-19, é um momento crucial para a gente fomentar essa reaproximação entre economia e ética? E quais são as tendências, né? Porque às vezes eu fico me perguntando, Ricardo, se a urgência de retomar ou de recuperar a atividade econômica no pós-Covid não vai ensejar a prática de velhos paradigmas, de velhas políticas, né? Se o crescimentismo, né, que é esse dogma, esse apego ao crescimento econômico, não vai voltar com força total, ou você acha que há espaço aí para que uma política muito cara à economia ecológica, que é a prosperidade sem crescimento, nas palavras do Tim Jackson, ela possa, né, ter mais destaque, né? O que você considera a esse respeito? Daniel, eu está havendo um contraste forte entre as posições das organizações representativas do meio empresarial, as mais emblemáticas, o Fórum Econômico Mundial, o Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável, World Business Council, etc., de fato o que está acontecendo no mundo empresarial. Embora haja um conjunto de argumentos de uma narrativa extremamente forte vinda do setor empresarial global, inclusive do setor financeiro, motivada também pelos riscos que a crise climática vem impondo ao setor financeiro. Então, nós temos compromissos do setor financeiro de não mais financiar atividades geradoras enfim, atividades responsáveis pela crise climática, etc., etc. Na verdade, essa narrativa nem de longe está sendo acompanhada pelo que de fato acontece na vida econômica. Ou seja, nós continuamos. Eu publiquei um artigo no UOL baseado no último relatório da Agência Internacional de Energia, e é muito impressionante. Quer dizer, as empresas de petróleo continuam investindo em petróleo. É um negócio, assim, o mundo está do jeito que está, com essa né, enfim, tudo que representa as mudanças climáticas, os incêndios na Austrália, os incêndios na Califórnia, as cheias na Índia, no Bangladesh, etc. E as empresas petrolíferas, com o argumento de que não, mas o mundo ainda precisa de petróleo, seguem investindo. E o que significa isso? A consequência desse investimento em fósseis é que você se força a investir numa estrutura e numa infraestrutura de fósseis. E, como você investiu numa infraestrutura de fósseis, isso tem consequências também sobre os setores que usam os fósseis, sobre a indústria automobilística, etc. Então, a reconversão da economia global em direção à sustentabilidade,
ela nitidamente, e da última conferência climática, isso ficava absolutamente cristalino no discurso dos dirigentes de organizações multilaterais, o que de fato está acontecendo na vida econômica se distancia muitíssimo das exigências mínimas de compatibilização entre o tamanho do sistema econômico e os limites ecossistêmicos. Bom, isso dito, eu não acho que crescimento zero, decrescimento, ou não crescimento, ou o que quer que seja, eu acho que isso é um desastre. Acho que é um desastre por quê? Porque você pega o nosso país. Nosso país não precisa crescer. Nosso país precisa de escola, nosso país precisa de saúde, nosso país precisa de habitação, nosso país precisa de materiais a partir dos quais a cultura possa se desenvolver. O nosso país precisa ser capaz de explorar de uma economia do conhecimento da natureza, ou seja, de um crescimento nas áreas florestais, apoiados sobre iniciativas que valorizem os componentes da biodiversidade, não que a destruam. Tudo isso se traduz em crescimento econômico. Então, eu acho que nós, de fato, queremos prosperidade, não simplesmente crescimento, mas nós queremos, sobretudo, uma prosperidade que se apoie sobre formas de crescimento, objetivos de crescimento, que sejam diferentes dos objetivos atuais. E isso se refere também à infraestrutura. Pega o caso brasileiro. Claro, o Brasil não está investindo, os investimentos brasileiros em infraestrutura hoje são ridículos. Mas, outro dia eu estava pegando um suplemento especial do Valor sobre logística. Você abre isso, qual é a ideia central que está aí? A ideia central é a seguinte: o Brasil está se preparando para construir estrada, portos, onde esses portos? Na região norte, fundamentalmente, e explorar fósseis. Então, em vez de dizer nós queremos prosperidade sem crescimento, eu acho que a gente tem que dizer, pelo fato de nós distinguirmos riqueza de prosperidade, ou seja, que produzir cigarro é uma riqueza, mas absolutamente não é sinônimo de produzir, não é sinônimo de prosperidade, ampliar o consumo de alimentos ultraprocessados, isso é uma riqueza, mas absolutamente não é prosperidade. Encher os carros, as ruas de automóveis, ampliar a poluição, as pessoas irem para o hospital porque têm doenças pulmonares, etc., é riqueza, mas não é prosperidade. O que a gente tem que discutir é que, pelo fato de nós querermos prosperidade, nós precisamos de um crescimento econômico que tenha outra natureza. E não que nós não precisamos de crescimento econômico. E aí, a discussão global sobre esse tema, quem melhor está fazendo essa discussão, me parece, é o pessoal do New Climate Economy, World Resource Institute, dirigido pela cunhada do Furriela, com quem nós conversamos há pouco, está fazendo um trabalho excepcional nesse sentido. Eu acho que a discussão sobre bioeconomia na Amazônia é uma oportunidade fantástica de nós aprofundarmos essa discussão, mas a gente precisa aprofundar essa discussão de que tipo de infraestrutura nós precisamos para que o crescimento econômico beneficie as pessoas. E eu nem toquei no tema das desigualdades, porque meu grande medo com relação ao que vai acontecer pós-pandemia, eu não sei bem o que é esse pós-pandemia, porque conforme a gente vai aprofundando o conhecimento dessa história, a gente vai vendo que não é vacina, por exemplo. Vacina para COVID-19
não é alguma coisa de meses, é uma coisa de anos. Eu tuitei hoje, eu não lembro o nome, no meu Twitter está lá, eu tuitei um documento vindo de um setor da indústria farmacêutica mostrando isso. A coisa é bem mais complicada do que se fala com muita frequência. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos aproveitar esse momento para um exercício de autorreflexão. Claro que, como a gente é governado por pessoas que não conseguiram entender que a gente saiu da Guerra Fria, eu estou dizendo isso porque eu estou profundamente chocado com um vídeo que eu vi do general Mourão, que é tido como um cara equilibrado lá, etc., dizendo que o grande desafio que eles têm é impedir que o comunismo chegue na família brasileira. Hoje, inclusive, o ministro das Relações Exteriores escreveu no blog dele sobre isso. Desqualificado, enfim, mas o general Mourão, que é tido como alguém equilibrado e que está responsável pelo Conselho da Amazônia, etc. Quer dizer, essa história de dizer que o grande problema do Brasil é o comunismo na família brasileira, essas pessoas não saíram da Guerra Fria. Então, como é que essas pessoas vão poder liderar um processo? Enfim, mas vamos falar de coisas interessantes. Qual é a coisa interessante que a gente tem para ver? É o seguinte, eu acho que o grande desafio que o Brasil tem pela frente é que o Brasil, 40 anos atrás, o Brasil meio que se equiparava à Coreia do Sul e à China na maneira como participava das relações internacionais do ponto de vista econômico. Nós tínhamos uma indústria com uma relativa importância e a maneira como nossa economia estava inserida no mundo passava por uma indústria que tinha uma certa qualidade. Hoje, o Brasil e a América Latina encontram-se na retaguarda da inovação tecnológica global. Nós somos completamente ultrapassados pelos países asiáticos. Nós passamos por um processo seríssimo de reprimarização da nossa vida econômica, e justamente essas pessoas que estão no governo são pessoas que acham que esse é o futuro do Brasil, que o Brasil é o máximo pela sua capacidade de exportar matérias-primas com baixíssimo valor agregado, e que é isso mesmo que nós temos que fazer, e que é por isso que precisa desmatar na Amazônia, etc. Então, o que isso tem a ver com a pergunta que você fez? É que como é que nós vamos recuperar a nossa capacidade de ter alguma relevância na inovação tecnológica global? A grande aposta que quem está pensando nesses termos faz, me parece, hoje, é na utilização sustentável dos recursos vindos da floresta em pé. Ou seja, nós precisamos de uma economia capaz de juntar os nossos potenciais industriais com o uso sustentável e, sobretudo, com o conhecimento da biodiversidade, tendo como protagonistas decisivos as populações que vivem hoje nas florestas, ou seja, as comunidades indígenas e ribeirinhas. Tá. Ô, Ricardo, uma última pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: apesar de você ter dito agora há pouco que é impossível prever alguma coisa porque o cenário está tão incerto, etc., eu queria te propor um exercício de futurologia, né? Qual a sua opinião a respeito do futuro do próprio capitalismo, do liberalismo, do debate sobre sustentabilidade? Eu sei que você vai falar no Museu do Amanhã, no final dessa semana, sobre o futuro da sustentabilidade pós-Covid, né? E eu queria também colocar algo. Hoje eu li um texto seu no UOL, dizendo que, de maneira paradoxal, né, esses movimentos negacionistas, etc., que nós estamos vendo agora, podem, num futuro, né, ajudar a evitar esse tipo de polarização. Ou seja, o que eu quero te dizer é o seguinte: você acha também que essa Covid-19 ela está sendo uma espécie de tapa na cara dos negacionistas,
e que a ciência ela vai passar a ser mais valorizada depois do pós-Covid, e que o debate de sustentabilidade pode ganhar força a partir, né, de um fortalecimento da ciência e do enfraquecimento dos negacionistas. Quando eu falo negacionistas, negacionistas sanitários, digamos assim, e negacionistas climáticos. Tá. Esse texto ao qual o Daniel está se referindo chama-se Covid-19 pode abrir caminho para o fim do radicalismo e da polarização, e ele está no UOL-TED. Eu fui ver... Vocês estão me vendo? Eu fui ver vocês... Tá. Eu fui ver o título do texto, acabei meio que perdendo vocês. Mas não faz mal, vocês estão me vendo, né? Eu estou... Tá. Primeiro, com relação a esse texto, o pessoal da UOL me pediu um texto, eles me mandaram materiais mostrando as manifestações americanas contra o isolamento social, que eu vinha acompanhando, evidentemente, em vários jornais. E pediram um texto comparativo. Esse texto faz a comparação. É um pouco deprimente essa comparação, porque são grupos de extrema-direita com coisas horrorosas. Assim, enfim, vocês vão ler no artigo. Mas aí, eu percebi uma coisa que me parece relevante nesse momento, que é o seguinte. Os governantes que tiveram maior aumento de popularidade diante do que nós estamos vivendo são os governantes que tiveram alguma racionalidade no tratamento da crise. Então, eu mostro os dados de aumento de popularidade. Quanto aumentou a popularidade do Trump? Quase nada. Em todas as grandes crises anteriores, o presidente da República se consagrava. Torres Gêmeas, sempre o cara dava um jeito de ampliar a popularidade. Agora não. Agora o Trump, o aumento de popularidade dele foi mínimo e, pela primeira vez desde que ele assumiu, acho que dá para a gente pôr em dúvida se ele vai ser reeleito. No caso do Bolsonaro, eu não pus isso no artigo, também o aumento de popularidade dele foi muito baixo, certo? Contrariamente, por exemplo, aos governadores que tiveram uma atitude minimamente racional com relação à crise. Pode ser que esse seja um fator de esperança num quadro tão desolador. De qualquer maneira, é a primeira vez, eu acho, na política internacional, em que atitudes de racionalidade parecem ter mais sucesso do que as atitudes voltadas a incendiar as bolhas que atuam nas redes sociais e a inflamar o próprio público ao qual o dirigente enfim, o político se dirige, né? É um sinal, não dá absolutamente para dizer se é uma tendência, etc. É uma coisa que a gente tem que acompanhar. Agora, com relação ao liberalismo e ao capitalismo, saiu, acho que hoje ou ontem, no Financial Times, uma matéria muito interessante, mostrando como os dirigentes da indústria farmacêutica global, que operaram a transferência de suas capacidades industriais para a Índia e para a China, estão agora arrancando os cabelos e dizendo: não, olha só o que a gente fez, e preconizando a volta da produção, não só de máscara, mas da capacidade de produzir vacinas. Entre 60% e 80% de todos os componentes da indústria farmacêutica global estão na Índia e na China. A saúde do mundo se tornou completamente dependente da capacidade industrial da Índia e da China. E, claro, a gente poderia dizer: não, mas a inteligência disso tudo está com a gente. Coisa nenhuma. Isso se poderia dizer talvez 15 anos atrás da China, que a China
empacota coisas que são concebidas fora. Agora não é mais assim. E a Índia está indo na mesma direção. Isso com relação a temas de saúde pública, ou seja, a contestação da ideia de que cadeias de valor desta magnitude são o método mais racional e barato de oferecer bens para a economia global, esta ideia, que é um dos pilares do liberalismo e do neoliberalismo, de certa forma, essa ideia hoje está sob franca contestação, não por parte dos olavistas, Ernesto Araújo, essa turma delirante, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte: os dirigentes industriais de uma indústria tão importante como a indústria farmacêutica estão questionando a dependência em que seus respectivos países se encontram dessa divisão internacional do trabalho que foi estabelecida do início de meados dos anos 70 para cá. Então, minha impressão é que isso não vai se limitar à indústria farmacêutica. Eu acho que haverá um movimento forte e nesse sentido eu li alguma coisa do Ottaviano Canuto dizendo talvez a ideia de que talvez a China seja uma perdedora nesse contexto. Olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. Hoje, no Jornal da USP, o Paulo Feldman publicou algo falando que nós precisamos aprender a manufaturar as coisas, ou seja, um claro sinal de que a gente não pode depender tanto desses outros países, no sentido que você está falando. E, portanto, a ideia de que nós podemos tranquilamente continuar ou seja, é quase uma ideia ricardiana, que nós podemos continuar como exportadores de bens primários, etc., etc., porque o mundo vai oferecer o que a gente precisa, essa lógica está sendo francamente contestada. Com relação ao futuro do capitalismo, eu não vejo nenhum sinal de que aquilo que se chama capitalismo esteja sendo contestado. Agora, há sinais interessantes. Por exemplo, os bancos, que são instituição central. O setor bancário, o setor financeiro, vai ter que passar por uma reestruturação absolutamente estratégica, crucial. E os bancos, nessa reestruturação, tenderão a ter um papel cada vez menos importante em função até do próprio desenvolvimento da revolução digital. Por outro lado, algo que é cada vez mais preocupante é o poder dos gigantes digitais. A revolução digital, que em 2010, quando eu publiquei Muito Além da Economia Verde, o último capítulo, é uma espécie de apologia da revolução digital. Por quê? Porque a revolução digital não só ia conseguir um sucesso muito grande na oferta de energias renováveis, etc., isso está acontecendo, mas a revolução digital, uma vez que ela colocava dispositivos tão poderosos nas mãos dos indivíduos e que esses indivíduos poderiam se comunicar diretamente uns com os outros, baixando drasticamente os custos de transação, a revolução digital, de certa maneira, ela abria caminho a uma forma de organização econômica em que as empresas iam se tornar cada vez menos importantes. E essa ideia não foi uma invenção minha, essa é uma ideia que está no Jeremy Rifkin, essa é uma ideia que no início da segunda década do milênio era muito importante na esquerda global. Tem um livro chamado Post-Capitalismo, Pós-Capitalismo, não sei se foi traduzido para o português, que no fundo é essa ideia, como a revolução digital abre caminho a um pós-capitalismo que não exige a tomada épica do poder, a nacionalização dos grandes meios de produção e troca, mas, ao contrário, a sua radical descentralização, porque essa descentralização
poderia ser obtida com eficiência. Ora, o que a gente assistiu da primeira para a segunda década, durante a segunda década do milênio? É que, ao contrário desta esperança edificante, construtiva, o que nós tivemos foi um aumento espetacular do poder das 5 grandes, e não só do poder econômico, que interfere sobre a concorrência, etc., mas do poder de interferência sobre as nossas vidas pessoais, de tal maneira que nós nos tornamos absolutamente dependentes de um conjunto de dispositivos que monitoram as nossas vidas pessoais e vão monitorar as nossas vidas pessoais cada vez mais, e com mais do que isso, dispositivos que interferem na nossa vida cívica. Quer dizer, a ascensão da extrema-direita no mundo está muito associada, está muito ligada ao crescimento da economia da atenção, isto é, da capacidade de os dispositivos digitais captarem a nossa atenção por meio do quê? Não por meio do racional, do equilibrado, do ponderado, do reflexivo, mas por meio do espetacular, do grotesco, do vulgar, etc. Isso chama muito mais atenção e capta muito mais a nossa atenção. Nós, racionalistas, progressistas, etc., nós não sabemos, felizmente, desenvolver métodos de comunicação que sejam eficientes em apelar para os mais baixos sentimentos das pessoas, como a extrema-direita o fez no mundo todo e continua fazendo. Então, isso é muito importante, porque quando o Frankenstein emergiu nesse formato, os gigantes digitais disseram, pô, mas espera aí, tem exagero aí. Então, eles começaram a ter uma função legislativa. Então, você vê, hoje no WhatsApp, antes você podia mandar repetição de mensagem para quem você quisesse. Depois, baixou para 20 pessoas que você podia mandar mensagens repetidas. Agora já são 5. É muito melhor que você tenha esse limite do que você não tenha esse limite para a democracia. Agora, quem decidiu isso? Você votou nisso? Tem alguma instituição representativa da sociedade que participou disso? Num tema tão importante para a vida da sociedade, que é como é que nós regulamos a maneira como nós comunicamos as mensagens que nós trocamos entre nós? Quem decide isso é a Corte Suprema do Facebook. Não é nenhuma instituição da sociedade. Isso é altamente preocupante e é perigosíssimo para a democracia. E essa discussão é fundamental nos dias de hoje com relação ao uso de dispositivos digitais no monitoramento da própria pandemia. Claro que nós precisamos, de alguma maneira, usar dispositivos digitais, mas nós precisamos de garantias de que esse uso não serão um primeiro passo para invadir de maneira ainda mais perniciosa a nossa privacidade. E quando eu falo privacidade, eu não estou falando simplesmente de um atributo de cada indivíduo. Invadir a privacidade significa invadir a maneira como a gente se organiza socialmente. Esse que é o grande perigo da invasão da privacidade. E quem estiver interessado nesse tema, eu recomendo vivamente um relatório que o Data Privacy Brasil publicou, Data Privacy Brasil. Esse relatório foi dirigido por Rafael Zanata e está disponível online. É super interessante, com propostas, como é que a gente pode usar esses dados de maneira construtiva para a saúde pública, mas não destrutiva para a democracia. Bom, Ricardo, só para finalizar mesmo, veja, e o debate sobre sustentabilidade? É uma espécie de spoiler do que você vai falar lá no Museu da Manhã, mas bem rapidinho, né? E até te perguntar o seguinte, nós lá na Sociedade Brasileira
Brasileiro de Economia Ecológica, nós, digamos assim, a gente vem desenvolvendo esse debate sobre sustentabilidade já há 25 anos. Né? Com a pandemia do Covid-19, você acha que a gente deve mudar o jeito que nós levamos essa mensagem de sustentabilidade para a sociedade? Né? Em primeiro lugar, qual que é o futuro, as tendências para esse debate? E se as pessoas que fazem esse debate devem mudar a sua estratégia de conscientização das pessoas? O grande desafio nesse sentido que você está falando agora, Daniel, está embutido numa disciplina que se formou nos últimos anos, que é a psicologia climática. Qual é o desafio dessa disciplina? O desafio é o seguinte: nós temos transmitidos, a EcoEco, o mundo inteiro, as empresas, os governos, nós temos transmitido uma quantidade imensa de informações a respeito da crise climática. E apesar de as pessoas receberem essas informações, a mobilização da sociedade contra a crise climática está muito, 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 muito aquém do mínimo necessário para que a gente possa enfrentar com eficiência o desafio que nós temos pela frente. Uma das grandes conclusões da literatura sobre comunicação climática hoje é que não é por falta de fatos que as pessoas não se mobilizam. Isso ocorre também no campo das vacinas, por exemplo. O movimento anti-vacina nos Estados Unidos tem uma série de estudos mostrando que você, frequentemente, a informação, inclusive a informação visual sobre o sarampo, né, que é uma coisa que ressurgiu nos Estados Unidos com força em função das campanhas anti-vacinação, daquela história de que a tríplice provoca autismo. Vocês ouviram falar disso? Tem Oxford, nos Estados Unidos, que a tríplice provoca autismo. Então, você tem estudos mostrando que as pessoas que estão expostas à informação mostrando que não provoca autismo, não sei o que, muitas vezes as pessoas, isso reforça a sua convicção. E aí a grande conclusão é que o partidarismo é tão importante que ele molda a visão e impede que a gente consiga avançar. Ninguém sabe direito como avançar nesse sentido da comunicação. Talvez a pandemia nos abra um caminho interessante, porque no caso da pandemia, aí a maioria das pessoas estão percebendo os perigos, etc., e estão agindo a partir desses perigos. Mas demorou. Mesmo os especialistas em psicologia, no começo, só rapidinho, eu sei que a gente está no fim, o Daniel Kahneman, que Prêmio Nobel de Economia, o grande psicólogo e tal, conta uma história na New Yorker, que no dia, acho que é 29 de fevereiro, ele tinha que pegar um avião para a França. E aí ele disse assim, está tendo essa pandemia, mas só tem 100 casos. Eu vou. Só tem 100 casos. Quando ele estava indo para o aeroporto, ele disse assim, peraí, só tem 100 casos, mas eu sou um cara especialista em mostrar como as pessoas se iludem com relação à questão do crescimento exponencial. Como o crescimento exponencial não é intuitivo. E aí ele não foi, felizmente, porque a chance dele pegar, ser contabilidade, era altíssima, ainda mais que é uma pessoa de idade. Então, como é que o mundo percebe as mudanças climáticas? Isso não é determinado pela nossa capacidade, apenas pela nossa capacidade de transmitir informações, e eu acho que esse é um dos grandes desafios. Substantivamente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável me parece que são o documento talvez mais importante que a humanidade tem para saber onde nós queremos chegar. Isso não há dúvida, mas nós estamos numa situação em que a nossa capacidade de comunicação e de sensibilização
das pessoas, no sentido de mobilizá-las contra a crise climática, é muito mais baixa do que os desafios que a crise climática nos impõe. Ô, Ricardo, eu queria agora abrir pergunta. Eu queria colocar 3 perguntas, serão mediadas pelo Lucas, das pessoas que estão nos ouvindo. Se você tiver. Aliás, eu não perguntei, você tem restrição de horário? Eu tenho que. Não, estou tranquilo. Tá, então eu vou abrir para 3 perguntas. Eu queria perguntar em primeiro lugar para a professora Rita, que estava nos acompanhando aqui, e depois abrir para o público que está nos acompanhando perguntas para o professor Ricardo. Lucas, você pode mediar, por favor? Claro, Daniel. O bom de ter vários mestres aqui é que várias perguntas já foram até respondidas, algumas dúvidas de nomes de autores, mas tem uma aqui do Daniel, ele mandou para o professor Ricardo assim: você acha que os países desenvolvidos têm algum tipo de responsabilidade ou papel em ajudar os países não desenvolvidos? E se de alguma forma esse cenário que estamos vivendo pode ter algum impacto nisso? Tem. Nós só conseguiremos enfrentar os riscos existenciais aos quais eu me referi, inteligência artificial, mudanças climáticas, guerra nuclear e pandemias, se nós tivermos um real multilateralismo democrático e se esse multilateralismo for norteado por cooperação científica e tecnológica em larga escala. Então, por exemplo, no caso da pandemia agora, é super interessante, porque já está tendo um movimento no sentido de, olha, a hora que essa vacina for descoberta, e que, gente, não vai ser amanhã, vai demorar. A hora que essa vacina for descoberta, essa descoberta não pode ser privatizada. Não dá para você dizer, não, o Brasil que descobriu, não vai ser o Brasil que vai descobrir, uma pena, tal país que descobriu, sei lá, o Japão que descobriu, então quem quiser a vacina tem que pagar royalties, não sei o quê, papapá. Não pode ser assim. Nós só conseguiremos enfrentar a crise climática, por exemplo, se houver um processo de cooperação científica e tecnológica entre países que permitam aos países mais pobres do mundo fazer o que os especialistas chamam de leapfrog, o salto da rã, que é, em vez de você passar de queimar lenha dentro de casa para ter energia, em vez de você passar disso para energia a carvão de grandes usinas, você transitar direto para energia solar, energia eólica, tudo isso. Isso exige muita cooperação internacional. Aliás, cooperação internacional da qual o Brasil estava sendo objeto por parte da Alemanha e da Noruega no fundo da Amazônia. A Amazônia é uma expressão disso. Né? E o Brasil não pode ser dito como um país pobre. Né? O Brasil tem o IDH que coloca como um país quase desenvolvido. É bem baixo, bem no limite baixo, inferior, mas é isso. Obrigado, professor. Tem mais uma do José Luiz Ataíde. Se os países podem emitir moeda para resolver crises financeiras, como em 2008, e sanitárias como agora, por que não podem emitir moeda para resolver crise climática através de investimentos públicos para uma nova matriz energética mundial? Em princípio, sim. A posição do Lara Rezende, do André Lara Rezende, iria nessa direção. O Lara Rezende tem sido criticado por economistas convencionais, assim, não quero dizer ortodoxos, porque a ortodoxia, às vezes, é uma coisa boa, você conhece bem a disciplina, né? Por preconizar a emissão de moeda como forma de destravar investimentos públicos, como forma de destravar uma espécie de retomada do keynesianismo, como forma de você destravar a paralisia econômica. Uma ocasião em que eu estive com ele, eu disse assim, bom, mas a gente vai ter que qualificar esses investimentos públicos. E aí a resposta do André Lara Rezende foi, sem dúvida alguma, não é investimento público em petróleo,
investimento público em energias renováveis, etc. Então, sim, claro, acho que sempre que a gente fala de investimento público de emissão de moeda, sobretudo num país como o Brasil, o risco de que haja uma captura desse tipo de procedimento por atores privados e por um certo corporativismo é muito alto. Mas eu acho que a essência da ideia do André Lara Rezende, eu tenho a impressão que é correta. Tem uma última aqui do Peter May. A questão que tenho é sobre a existência de um trade-off aparente entre o uso sustentável das florestas para caça, coleta e convivência por povos da floresta e a necessidade de evitar a expansão das fronteiras contra a liberalização, né, de bioorganismos que ameaçam a humanidade. Como reconciliar esse aparente trade-off entre a necessidade de provisão de fontes de proteína sustentavelmente e a dramática expansão subsidiada por políticas de ódio pelo governo no poder? Tá. Eu acho que minha impressão, Peter, alegria minha de ter você aqui, minha impressão, Peter, é que eu não conheço a situação das florestas, de outras florestas tropicais. No caso da Amazônia, e talvez a gente possa dizer mesmo do Cerrado brasileiro, o que já foi desmatado até agora é mais do que suficiente para contemplar as necessidades vindas das demandas que vão se originar nos diferentes mercados. A mesa redonda da soja sustentável, eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Peter, mas a mesa redonda da soja sustentável, que reúne 7 mil produtores de soja no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, em Moçambique, enfim, vários países, em outubro soltou um manifesto dizendo desmatamento zero, ou seja, a soja, para você compatibilizar a oferta de soja com a demanda mundial, mesmo essa demanda crescente, você não precisa desmatar. Então, como, ao mesmo tempo, tudo indica que essa pandemia pode levar a uma redução do consumo de carne, aliás, o Guia Alimentar Chinês, nós temos um Guia Alimentar brasileiro, que foi redigido pelo Dr. Carlos Augusto Monteiro, a China também tem um Guia Alimentar. O Guia Alimentar Chinês está previsto um limite ao consumo de carne na China. Não é que vai aumentar, certo? Então, essa ideia de que o mundo vai se tornar cada vez mais dependente da carne brasileira, e que nós seremos os grandes fornecedores de proteína, etc., acho que precisa ter um certo cuidado com isso. Um relatório do World Resource Institute, publicado acho que em 2016, contestava com dados muito convincentes essa ideia. E eu espero que uma das reações do mundo a essa pandemia seja também de um certo encurtamento das cadeias de valor ligadas à agricultura, ou seja, uma revalorização das capacidades produtivas locais. E esse é um tema que está sendo muito veiculado atualmente. O quanto isso vai atingir a agricultura, eu não sei, mas eu acho que os nossos dirigentes agrícolas precisariam estar atentos a isso e não simplesmente dizer, não, quando acabar a pandemia nós vamos continuar exportando tudo que a gente exportava. Tem. Daniel, nós estamos te ouvindo. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Parece que tem mais uma pergunta, vamos fazê-la rapidinho? Tá, do Danilo, da UERJ. Gostaria de saber como a sociedade civil e os estados podem enfrentar a privatização das técnicas, tecnologias e serviços essenciais à reprodução da sociedade, evitando o processo de escassez das coisas, recursos e objetos.
Ah, ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso ninguém sabe. O que nós sabemos é o seguinte, também aí precisa tomar um certo cuidado, é o seguinte, é óbvio que parte importante dessas tecnologias são e serão privadas, porque nós temos atores privados que vão atuar. O mais importante é que emerja um tipo de governança que impeça esses atores privados e esse é um tema que eu não abordei anteriormente, mas que é fundamental, que impeça esses atores privados de produzir bens e serviços que, no fundo, sejam prejudiciais à vida social. O exemplo da inteligência artificial talvez seja o mais interessante, o mais difícil nesse sentido. É claro que nós precisamos e nós podemos nos beneficiar muito da inteligência artificial. E aqui entra um tema do qual o Hans Jonas, no princípio da responsabilidade, foi, de fato, um pioneiro. Ou seja, a ciência e a técnica autonomizam-se com relação às necessidades sociais, ganham uma dinâmica própria, e isso pode ser profundamente destrutivo. Que tipo de organização nós devemos ter para gerir esse processo de inovação, de descobertas entusiasmadas, mas inovações e descobertas que nos beneficiem, não que comprometam a nossa integridade e a nossa segurança? Esse é um desafio para o qual eu acho que a pandemia talvez nos faça despertar um pouco. Por quê? Porque ficou claro a precariedade da governança global num tema que não é um raio no céu azul. Isso é importante. A pandemia estava sendo anunciada há muito tempo. A Organização Mundial da Saúde, em outubro de 2019, soltou um relatório, aliás, um relatório dirigido pela Brundtland, que é a autora do relatório de 87, ela soltou um relatório em outubro de 2019, em que quase anunciava a pandemia, a iminência de uma pandemia, tá certo? E, no entanto, a governança desse processo é de uma fragilidade impressionante. E é assim nos outros aspectos referentes à ciência e tecnologia. E eu falo de governança, porque a ideia de que, não, então, é o seguinte, você precisa nacionalizar tudo, estatizar tudo e fazer com que o Estado, representativo em tese dos interesses dos cidadãos, é que governe a expansão, o crescimento das tecnologias. Bom, essa experiência foi tentada ao longo do século XX, como dizia o Hobsbawm, e definitivamente sepultada com a queda do Muro de Berlim. E esse é o impasse no qual nós temos. Nós temos que ter alguma governança juntando setor privado, setor público, sociedade civil, mas essa governança, por enquanto, não se sabe que formato ela vai ter. Olha, Ricardo, eu te agradeço muito pela nossa conversa. Eu acho que todos aqui aproveitaram muito, né? Obrigado pela sua disponibilidade de compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigado, professora Rita, por ter nos acompanhado. Obrigado, Lucas, pela moderação. E obrigado a todos aí pela participação. Foi muito interessante, muito bom. Eu queria te pedir o seguinte, se você puder, Ricardo, me mande depois o link de acesso à sua conversa no Museu do Amanhã, porque é uma conversa que tem tudo a ver com EcoEco, para eu disponibilizar para os nossos associados também, se for possível. Bom? Todo prazer, vai ser uma alegria para mim ter vocês lá, como foi uma alegria para mim ter tanta gente participando, muito legal, não pude, eu vi que vieram algumas mensagens, eu não conseguia falar e ler as mensagens ao mesmo tempo, então, quem quiser me escrever, fique à vontade, eu tenho Twitter, enfim, na minha página tem meu endereço e é isso. Obrigado e obrigado para vocês três que coordenaram o trabalho. Muito obrigado. O Ademar Romero está te cumprimentando aqui. Ademar, querido. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Em nome da FMU, estamos à disposição, Daniel, para novos eventos. Obrigado, professor Ricardo.
Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Demais. Tchau. Como é que eu saio aqui, Lu? Ô, Daniel, é só fechar mesmo a aba lá em cima. Vou compartilhar o link depois com o Júnior para ele divulgar nas redes da Ecoeco. Valeu, muito obrigado, viu? Conta comigo aí, conta com a FMU. Obrigado, Tá, pessoal. Um obrigado. abraço. Tchau, tchau.